aqui sobre a casa que a família constrói e hoje num dia muito especial, que é o dia em que esta casa foi inaugurada e portanto surge aqui uma família que se construiu e que continuamos em construção e que acolhemos tantas famílias e acho que foi um dia fantástico para a gravação deste podcast. 11 anos, não é? 11 anos. 11 anos e portanto acho que fez todo sentido e inclusive esta nota introdutória aqui e foi assim que tudo começou também com esta casa. E vamos então imaginar uma família que recebe um pequeno terreno e não há muito dinheiro, não há um manual de instruções, não há arquitetos emocionais, só vontade, história, medos e esperança. Não me identifico. Aos poucos começam a construir uma casa. Primeiro os alicerces, depois as paredes, mais tarde aparecem quartos, portas, corredores, silêncios, rachas. E talvez seja isso uma família, uma casa emocional em permanente construção. Hoje vamos falar sobre identidade familiar, sobre terapia familiar, sobre o ciclo vital da família e sobre as tarefas invisíveis que cada fase da vida nos traz. Porque nenhuma família fica igual no tempo, graças a Deus. A família muda quando nasce um filho, muda na adolescência, muda nas perdas, muda no envelhecimento e às vezes aquilo que sentimos como problemas são apenas sinais de crescimento, sem dúvida. Exatamente. Na terapia familiar vemos muito isto, as famílias não são fotografias, são sistemas vivos e bem vivos. E para esta conversa eu tenho aqui comigo os terapeutas familiares Diogo Soares, Carla Moreira, que vão nos trazer um pouco de como é que os nossos engenheiros civis aqui da zona, os nossos terapeutas, que nos vão ajudar aqui a perceber como é que é esta construção e como é que realmente, quando falamos de família, do que é que estamos realmente então a falar. Bem, quero agradecer antes de mais o convite então, e responder a essa pergunta, o que é uma família? Né? Uma família, quando pensamos isso, vem logo quase imediatamente a palavra de pai e mãe. A questão é que falar de família é algo muito mais amplo. Esta ideia de uma família nuclear, muito, vamos chamar, típica, aquilo que nós conhecíamos há muitos anos atrás, cada vez se tornou muito mais fluida. Portanto, falar de família é falar de relações, é falar de famílias pequeninas, monoparentais, reconstituídas. Portanto, falar de família, mais do que um conceito abstrato, é falar de vínculo, é falar de ligação entre eles. Eu acrescentaria que é também toda a história, toda a narrativa emocional que se cria e que é partilhada, não é? Há frases, há silêncios, há formas de estar, tradições, rituais, segredos que passam de geração para geração. E às vezes nós herdamos formas bonitas de amar, outras vezes herdamos medos, bloqueios, e na terapia familiar nós tentamos perceber como é que o sistema está. Ou seja, esta perspectiva de que as famílias não estão doentes, estão simplesmente a mudar. E mudar por vezes dói, não é? A mudança dói, exige reorganização. Conforto, não é? E quando essa reorganização não acontece de uma forma mais fluida, é aí que potencialmente surgem os conflitos, as crises e os sintomas. E esta ideia nós encontramos na teoria do ciclo vital da família, que de uma forma simples nos diz que as famílias, tal como as pessoas, e como a metáfora que muito bem utilizaste, as famílias passam por fases, não é? E não são estáticas, nascem, crescem e transformam-se e enfrentam momentos de crise, de mudança ao longo do tempo. Isto ajuda-nos a perceber que muito do sofrimento que as famílias nos trazem para a terapia, quando chegam à consulta, não é patologia, mas é transição. Realmente há pessoas que imaginam a terapia familiar assim como uma sala onde toda a gente vai discutir e ter ali um processo difícil, com muitas discussões e por isso até se amedrontam, não é? Quando aconselhamos, mas eu não quero estar agora a arranjar mais conflitos que já temos.
Estão a ver muitas vezes o que é que nos surge em contexto quando aconselhamos. Não quero ter mais conflitos, não quero ir. Então, o que é que podemos dizer às famílias que têm medo de ir para uma terapia para discutir? O que é que realmente é esta terapia familiar? Terapia familiar é um espaço onde a família consegue finalmente ouvir-se de forma diferente, ouvir a narrativa que traz e poder pô-la em perspectiva, à luz daquilo que também acabamos de dizer. Ver a família como um sistema vivo e em permanente mudança. A terapia familiar não procura encontrar um culpado, não é? Procura encontrar e perceber aquilo que está a acontecer no sistema, os movimentos, a etapa do ciclo da vida, as tarefas desenvolvimentais que estamos a experienciar, a vivenciar, que são esperadas, normativas, e aquelas que também surgem de forma inesperada, não é? Que fazem emergir muitas vezes o sintoma, que é isto que os traz à consulta. Procura perceber também qual é a função que o sintoma poderá estar a ter naquele sistema e como é que os seus elementos reagem a isto, não é? Na perspectiva sistémica, o todo é sempre muito mais do que a soma das partes, e isto diz muito. Procura identificar quais são também as competências das famílias e como aquela família pode reorganizar-se mediante a crise, a dificuldade, o problema. Muito bem. Normalmente na terapia familiar, habitualmente há sempre um bode expiatório. Normalmente quando alguém vem já com um pedido que acha que é o pedido de ajuda. E muitas vezes a terapia familiar, sobretudo nas primeiras consultas, é realmente descobrir qual é o real pedido de ajuda. Porque aquilo que às vezes chega à consulta é muito desde o comportamento. Olha, não gostei daquele comportamento, aconteceu isto, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo outro. E quando se percebe o que é que está por trás deste comportamento, é que realmente começa a terapia. Portanto, vir a terapia não é trabalhar sobre os comportamentos observáveis, visíveis, é sobre aquilo que realmente gera o sofrimento e qual é a causa desse mesmo sofrimento. Por exemplo, ter os adolescentes, né? O tema da adolescência, vamos falar um bocadinho a seguir, né? É um tema que às vezes ficamos todos um bocadinho sem saber muito bem o que fazer, os comportamentos alteram-se, porque havia uma criança e agora existe um adolescente, os pais eram pais de uma criança e depois tornam-se pais de um adolescente, e então muitas vezes pede-se muita ajuda nesta fase. E então trazem muito, porque o meu filho fez isto, faltou isto, e eu não consigo enquadrar, e muitas vezes percebemos que naquele momento havia, por exemplo, um pai que estava a ficar desempregado, estava envergonhado, havia uma mãe que estava a passar uma dificuldade, por exemplo, a cuidar de um familiar doente, havia um irmão que estava a terminar uma relação amorosa. Então este comportamento do adolescente simbolizava toda a atenção e todo o sofrimento da família. Portanto, a terapia familiar busca, de facto, alterar este pedido inicial de ajuda à busca daquilo que vai melhor circular entre o próprio sistema. Sim, os tais, isso que agora agarrando e que realmente nas queixas que vão surgindo em contexto de consulta individual, quando nos trazem o adolescente como um problema, não é? Isso tu disseste é verdade. Eu deixei de ter o meu filho, que ainda precisa tanto de mim, para um ser que agora... Já veio eu, precisava muito de mim. Precisava de mim, afinal ele agora diz que quer estar fechado no quarto e que quer... Quem sou eu, afinal já não sou precisa aqui, portanto, e começa outra nova fase da família, realmente. É muito interessante estas transformações. Simboliza as tais transições que é preciso a família perceber, e identificar e para melhor resolver. E que todos nós temos essas transições até com o nosso próprio corpo, não é? E todos nós em fases diferentes, provavelmente dentro deste contexto de família, e que pode gerar tanta confusão, porque ficamos tão focados no outro, que está a acontecer qualquer coisa naquela pessoa, que esquecemos que nós próprios também estamos em mudança por alguma coisa, não é? Todo o sistema. Todo o sistema depois entra neste registro. E a parte boa, isso está estudado, há muita evidência científica neste ciclo vital da família, que é isso que vamos falar aqui hoje, porque de facto a vida de uma família começa desde a formação do casal, que falaremos a seguir, até mesmo o tema da morte, do envelhecimento, do legado. Portanto, todas estas fases, que não são estancas e que são completamente dinâmicas, são estudadas e existe muita evidência sobre isso, e nós queremos partilhar também quais é que são as tarefas desenvolvimentais em cada uma destas fases. Exatamente, e então temos aqui os alicerces, que é por onde tudo começa numa casa. Isso. Não é? Não começamos pelo telhado, então vamos falar disto, dos alicerces,
que é aqui que realmente tudo começa. Numa família, os primeiros alicerces são geralmente a formação deste casal, não é? No início existe aqui uma espécie de ilusão, que é tudo muito bonito, que tudo vai funcionar muito bem. Somos muito diferentes, mas vai correr tudo muito bem. Às vezes há o do outro lado também. Ai meu Deus, que eu tenho tanto medo, será que eu vou conseguir? Mas por norma há esta parte ainda da flor que está a nascer, então é muito, muito bonito. Então, o que é que têm a dizer sobre esta parte que é tão importante, porque é nos alicerces que está a estrutura que vai fazer suportar depois esta casa, não é? Então, o que é que... Portanto, na primeira fase da formação do casal surge muito esta dinâmica entre o polo afetivo e o polo ético. O polo afetivo é a necessidade que o casal tem de se encontrar, o tempo de segredo. É tão importante o segredo, é muito importante aquilo que vai acontecendo nesta bolha que se vai alimentando entre os dois e depois os dois com os outros. E esta parte mais afetiva do toque, da linguagem, do reconhecimento do outro, da segurança para o outro, que dá ligação ao polo ético. O polo ético é assumir o outro como o outro. E é por isso que cada vez mais temos muitas dificuldades nesta fase, porque há uma dificuldade gigante em assumir um compromisso. E cada vez vendemos mais a ideia de que tem que haver amor, tem que haver afeto. E é verdade, é muito importante. Só que a dimensão ética, que dá segurança ao outro, dá fidelidade ao outro, dá a necessidade que o outro tem de ser reconhecido por nós, faz com que a relação seja assumida. E o assumir uma relação faz com que estejamos também já a prevenir aquilo que poderá acontecer de dificuldade para a frente. Portanto, esta união entre aquilo que é o afeto e aquilo que é a ética e a moral sobre o outro. Exatamente, é isso. Realmente faz sentido, não é? Mas também aqui completar um bocadinho esta ideia, não é? O casal traz toda uma bagagem, não é? Da história individual de cada um, não é? Ninguém casa apenas com uma pessoa, não é? Casa também com toda a história emocional daquela família, das famílias de origem, não é? E isto faz-me lembrar aqui uma cena da saga dos filmes do Shrek, que eu acho que faz parte da nossa vida, não é? Quando o jovem casal, a Fiona e o Shrek, vão visitar a família da Fiona e o Shrek tece assim um comentário: sim, temos que ir, mas eu não sabia que a família vinha atrás, não é? Isto também diz muito dos desafios que esta formação inicial do casal também vai enfrentar, não é? Todas as dinâmicas, os rituais, estas heranças familiares, a forma de resolver, de reparar os conflitos, como é que eu aprendi a fazer isto na minha família de origem e como é que eu depois vou fazê-lo na família que estou a construir, nesta relação conjugal, nesta relação de casal, tendo em conta os modelos que eu trago, não é? Isto vai ser um grande desafio, não é? Pronto. Depois há pessoas que cresceram em casas onde discutir era perigoso e não se fazia e havia silêncios, e depois há famílias que também não se falava de emoções, portanto eu também não sei falar de emoções, não é? E depois temos aqui duas pessoas que com todos estes modelos vão construir uma relação. Não é? Isto é muito bonito, mas muito e potencialmente desafiante. Obviamente. E isto lembra-me aqui uma história de um casal que chegou à consulta a discutir por coisas aparentemente pequenas, porque normalmente depois vamos ouvir e parece-nos tudo tão pequenino, não é? Mas ele dizia, ela controla tudo. E ela diz, ele nunca fala de nada. Então, o que é que vos parece esta... Só a comunicação em si, não é? O tudo e o nada, esta polarização na comunicação, de alguma maneira, traz logo quase um vislumbre de como é que seriam as relações primordiais deles em casa, não é? Por isso, há muitas famílias, não é? Em que há muita discussão, há muito envolvimento, até mesmo físico, de altear a voz, até mesmo às vezes cultural, de famílias com muita gente ou com pouca gente, mas que existe esta emocionalidade e que fez com que muitas vezes o filho ou tivesse que sobrepor a voz para poder ser ouvido, ou muitas vezes encontrar no silêncio uma forma de tentar sair deste ambiente potencialmente mais hostil. E quando encontra uma pessoa, né, com quem
quer formar este casal, muitas vezes procura, projeta nessa pessoa o contrário daquilo que viveu ou até mesmo aquilo que ele viveu. E então muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que veio de uma família muito distante, em que tudo é muito ritual, existe o assado ao domingo, tudo direitinho, quando se cria um novo casal, o outro diz, mas assado ao domingo porquê? Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, às vezes há aqui um embate muito grande entre aquilo que é a história de um, e quanto mais um ele leva a voz, o outro, como veio de um lugar onde não era possível discutir, não era possível falar, fica aqui toda uma amálgama de histórias passadas que levam esta bagagem que falávamos e bem sobre esta relação. E se ficarmos em silêncio, temos um problema. Se externalizarmos demasiado, temos um problema. Se tentarmos pedir ajuda fora e ficarmos fora, temos um problema. Portanto, parece que tudo se torna um problema. E isto que dizia, as coisas realmente pequeninas são aquilo que nós chamamos de por maiores. Teoricamente são pormenores, mas tornam-se maiores. E aquilo que traz realmente a história da terapia, às vezes é mesmo alguém que é um prato no sítio errado, porque aquilo... As meias no chão. Isso, porque isso representa coisas que eu vivi na minha família de origem, que eu não permitia, mas que não tinha espaço para poder arbitrar, ou que arbitrava de uma forma excessiva. Então a formação do casal é este conjunto de crises em que é preciso o casal ir conversando, ir falando. E como é que isso se faz? Vamos tentar pensar juntos. Sim, exatamente. E como é que isso se faz, não é? Aprendendo, não é? Aprendendo juntos. E realmente, neste casal que começa por isto, a olharem um para o outro e a verem o que é que cada um traz, depois vêm os próprios filhos. Não é? Agora vem um filho e a casa muda completamente. E então como é que é agora lidar com este filho que chega e agora já não vão ser de certeza as meias que vai ser um problema, não é? Há um ser ali novo na família, uma nova estrutura que está a começar. Exatamente, lá está, corresponde a uma nova etapa do ciclo vital desta família, não é? E portanto há uma transição aqui que tem que ser feita e há um ajuste necessário a fazer. Não é? Esta fase fusional inicial do casal, que até aqui vivia muito mais centrado no outro, vai abrir com a entrada deste novo elemento, da chegada deste bebê no subsistema conjugal. E vão ter que aprender necessariamente a lidar com estas exigências que são características também desta nova etapa da família, não é? E pronto, é uma etapa altamente desafiante. Aquilo que era descanso virou muitas vezes privação de sono, há um bebê para cuidar, onde havia muita espontaneidade, há rotinas, há horários, há potencialmente uma grande sobrecarga, muitas vezes começam aqui a dar alguns sinais, porque estamos todos cansados, estamos todos centrados neste novo elemento que chegou à família, não é? Que é o bebê. Sim, sim, sim. E se calhar ir um bocadinho atrás para depois ir à frente. Esta transição para a parentalidade não é, apesar de ser um ciclo vital da família, há casais que vivem a parentalidade de uma maneira completamente diferente. Ou seja, não é necessário que um casal, depois da formação do casal, tenha filhos. Portanto, os casais sem filhos é uma forma também de transição desde a formação do casal para o amadurecimento da própria relação. Portanto, ter ou não filhos é uma forma diferente de geratividade. Portanto, nós podemos dar vida enquanto casal, seja através dos animais de companhia, de estimação, pode ser através também de projetos desportivos, culturais, de comunidade. Portanto, há muitas formas de transitar para um sítio diferente daquilo que foi a formação do casal. Mas neste caso em concreto, quando realmente há um filho, existe uma crise. E esta crise volta outra vez a trazer todos os padrões para trás. O pai, felizmente, cada vez mais, o papel do pai, tanto na gravidez como no pós-parto, cada vez é mais estudado e cada vez é mais sensível. Mas existe uma crise, que é como é que este homem se acerca ao filho quando os padrões que tinha eram de um pai em que estava mais à distância, em que acedia à parentalidade de uma maneira diferente. Portanto, muitas vezes o homem vê-se numa crise de masculinidade, qual é o próprio papel no seu processo. E depois a mãe também tem que encontrar uma forma de encontrar este pai dentro da dinâmica que não foi aquilo que ele viu do pai dela. Portanto, esta parte dos filhos, além de ser toda uma mudança gigante na dinâmica e no cotidiano, é também uma grande crise
própria identitária. E qual é o papel dos avós nesse processo? Quem é que entra, quem não entra, como é que não entra? E depois há todas as vezes uma conjuntura em que pessoas que querem tanto que esta parentalidade seja perfeita, que acaba por, o meu filho não come isto até aos 3 anos, ninguém entra aqui porque pode ficar doente, pode fazer... Ou seja, querem tanto uma dimensão de perfeição que acabam por ter não um filho, mas sim uma outra coisa qualquer que depois vai gerar muita frustração e muita zanga. Porque não há nada de famílias perfeitas, não há filhos perfeitos, não há pais perfeitos, não há avós perfeitos. Sim, mas a tentativa de controle, não é? Como é que vou controlar, até pela sensação de descontrole. Isso. Porque se eu estou a sentir que tenho um novo elemento e como é que será cuidar dele, e será que eu vou ser igual aos meus pais, ou à minha mãe, ou ao meu pai, como é que vai ser os meus medos em relação a isso? E muitas vezes surge aqui também. Isso, e entram aqui, como o Diogo disse, muito bem, entram todas estas representações que eu tenho, quer a nível individual, quer a nível também das próprias heranças familiares e até geracionais, não é? Sim, sem dúvida. E é uma aqui... pressão. E é uma questão muito grande. Sim, a própria sociedade depois também impõe uma série de regras para ser pai e ser mãe, não é? E acho que isto também aflige um bocado quem está a educar depois perante os olhos dos outros, não é? O julgamento dos outros, como é que é isto, não é? E aí também às vezes deixar entrar pessoas que vão ver como é que eu cuido, como é que eu trato, como é que eu sou mãe. Então isto pode ser também muito difícil, como é que realmente me vão ver na sociedade como mãe ou como pai. Isto também não deve ser fácil, ou não é fácil, não é? Portanto, é toda uma sociedade muito exigente à volta da perfeição, do que é que temos que ser. Deverias ter feito assim. Se fosse eu, faria desta forma. E isto não é muito fácil depois levar para casa, não é? Mas é também nesse desafio que o casal tem que se encontrar nesta função de parentalidade, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E é aqui que tem que se reorganizar. Reorganizar. E a casa começa a ser A reorganizada. mudar, não é? Começa a mudar. E há aqui realmente uma mãe que dizia numa consulta: eu amo o meu filho, mas às vezes sinto uma vontade de desaparecer durante uma semana. E dizia isto cheio de culpa, não é? Como é que se lida com estas... Eu diria que é importante normalizar isto, não é? Os pais muitas vezes não entram em sofrimento por falta de amor, entram muitas vezes por excesso de exigência e de isolamento e estas dificuldades que acabamos de falar, que começam a emergir com alta intensidade também, não é? O Winnicott, um psicólogo antiguinho, dizia uma coisa muito boa, não é? Que é, nós não precisamos de pais perfeitos, nós precisamos de pais suficientemente bons. Porque nós precisamos de dormir o suficiente, trabalhar o suficiente, amar o suficiente, portanto, suficiente é a nota mais alta. Eu costumo dizer que, para mim, tudo funcionaria como na escola de condução. Existe o aprovado e existe o reprovado. Quem for reprovado volta novamente até ser aprovado. Quando nós queremos o suficiente mais bom, muito bom, excelente, Cristiano Ronaldo, Elon Musk e por aí acima, cria a ideia de que nós temos de estar sempre a subir. Então, assumirmos que temos um bebê no colo e ele é preciso só observar, interpretar e responder. É tão difícil, mas simples ao mesmo tempo. Quando nós queremos ser perfeitos, e é muito importante trazer o tema da digitalização, que tem sido uma grande ajuda para todos nós, mas um grande desafio ao mesmo tempo. E os influencers, e trazer este tema, têm um papel muito importante agora nos jovens casais. E o algoritmo ajuda. Portanto, eu acompanho muitas grávidas e as grávidas, só ao respirar, já têm logo 7 ou 8 novas dimensões de coisas que têm que estar atentas. E têm que estar bonitas, e têm que ir ao ginásio, e têm que ter o work-life balance, e quando realmente começam-se a aproximar àquele padrão, sentem-se profundamente sozinhas, porque vai chegar a mãe a dizer uma coisa completamente diferente daquilo que agora supostamente é o que está na moda. E isto faz com que seja necessário esta redefinição. E se nós achámos que isto era simples, agora vem os filhos adolescentes. Exatamente. E antes os adolescentes e vem os pequeninos. Vão para a escola. A abertura ao exterior também, aos outros.
que é também outra fase, não é? De maior ainda exposição daquilo que estava mais fechado, digamos assim. E isto realmente do suficiente faz lembrar também a expressão da Gerda Weisner quando diz que o pouco é muito, e às vezes é mesmo isto, neste contexto todo, o pouco é muito, não é? Então chegamos à adolescência. Chegamos Temos num instantinho. Um instantinho, um salto cultural. Mas Chegamos à adolescência. E é aquela fase sempre tão assustadora para os pais. Ai meu Deus, quando chegar à adolescência, como é que vai ser, não é? E os quartos Fecham-se, não é? começam a parecer pequenos demais, as portas começam a estar fechadas, não é? Então, como é que é isto? É Não é? verdade, é uma das questões que chega frequentemente à consulta. Os adolescentes deixam de estar tão disponíveis para conversar, procuram mais o seu quarto, acaba por ser assim o espaço privilegiado da casa onde estão. O sim, o não sei, são as respostas mais frequentes, não é? É uma fase muito interessante, do meu ponto de vista, altamente desafiante para os pais, para a família, e muitas vezes a família também chega nesta etapa do ciclo vital com algumas questões também à consulta, não é? Para redefinir novamente, e estamos outra vez numa fase de transição, de mudança e de reorganização, porque os papéis de cada elemento, não é, da família também estão a tornar-se diferentes. E uma das grandes tarefas da adolescência é a autonomização, portanto é o diferenciar-se dos pais. Há uma frase que define muito esta fase que é nem contigo nem sem ti. Nem com o pai, deixa-me, eu já não preciso de ti, o meu amigo é que sabe. Eu vi, alguém me disse, tu já estás muito cota, estás muito já longe daquilo que é o mundo, portanto deixa-me em paz, não me incomodes. Ok, está bem, a sério que te vais embora? A sério que te vais embora e vais-me deixar aqui sozinho? Mas foi o que tu disseste. Não foi o que eu disse. Ou seja, há aqui uma ambivalência e uma contradição entre aquilo que eu tinha antes e era tão bom, que era uma mãe e um pai, ou dois pais, ou duas mães, muito próximas à minha necessidade e que me dava conforto e era o meu melhor amigo e era a pessoa com quem eu ia partilhar tudo, e de um momento para o outro eu deixo de ter isso. Isso tem uma implicação na minha afetividade, porque eu continuo a amar profundamente aquela pessoa. Só que amar aquela pessoa significa também não estar a construir. A mãe e o pai eram o meu aparelho psicológico, eles pensavam por mim. E eu tenho que pensar por mim, eu tenho que ter opiniões próprias. Eu nem concordo com o partido político deles, eu nem concordo com as convicções religiosas deles, eu nem concordo com quase nada. Não, desculpa, deixa-me espaço, não mexes as minhas coisas, eu quero ter o meu próprio espaço. Mas tenho tanto medo. Ou seja, esta dança dos pais com os filhos, que é como é que eu posso ajudar o meu filho a diferenciar-se, mas ao mesmo tempo encontrar espaço para eu poder entrar e sair da vida dele e que seja confortável. Portanto, é a altura em que não se fecha a porta à chave, mas deixa-se a porta encostada, não é? E se vai perguntando. E a porta é uma metáfora sobre a comunicação, sobre o afeto, sobre as questões. Portanto, é uma... Acho que é mesmo uma dança entre estas duas dimensões, não é? Esta tentativa de autonomia que tem que acontecer para também o jovem adulto que há de vir a ser, mas ao mesmo tempo esta procura ainda por este afeto, por esta segurança que é necessário os pais também mostrarem esta disponibilidade, não é? No fundo é esta metáfora do elástico, não é? Estica, vai, mas podes voltar, vai, mas eu estou aqui. E isto é importante como pais também passarmos muito aos nossos filhos. Isto já só, eu peço desculpa de vos interromper, mas surgiu aqui a questão de muitos adolescentes dizerem porque eu odeio-os, não é? Eu odeio-os, mas depois dizem porque eu às vezes, porque ela está sempre a abraçar o meu irmão mais novo e tal, mas então odeias porque não te abraça? Não, porque eu também não quero um abraço. Mas, nem contigo nem sem ti. Não é? É esta questão do... Eu aproveitava para dizer um bocadinho isto, não é? A Virginia Satir, que também é uma terapeuta familiar, dizia que muitos conflitos familiares são tentativas desajeitadas de pedir amor. Não é? Portanto, este eu odeio-te, este não gosto de ti, eu deixo-me em paz, que é muito frequente. Também pode ser aqui tipo, um queres mesmo que te deixe em paz? Queres mesmo que te deixe em paz? Não é? Pronto, isto é realmente um desafio aqui nesta fase da adolescência. E também esta ideia de que os conflitos que também emergem
muito nesta fase desenvolvimental, não significam falha, não é? Sempre esta ideia de mudança, de ajuste e de desenvolvimento e de crescimento da família para uma nova etapa e para as seguintes que hão de acontecer. Aliás, a questão quando os filhos estão com esta porta sempre trancada e que temos isto que eu disse ao filho, dizer eu odeio-te, mas também temos pais que depois levam isto como uma coisa real e dizem ele me odeia-me, o meu filho odeia-me. Como é, não é? O que é que isto quer dizer depois para os pais? O que é que nós temos que ajudar a fazê-los? Eu diria, se calhar, que é importante também dar esta literacia sobre isto aos pais, não é? Perceber que nós não somos os mesmos, os nossos filhos crescem, também não são os mesmos e cada etapa pela qual a família vai passando vai exigindo alteração, não é? Nas relações, nas dinâmicas, e se nós também tivermos este olhar mais compreensivo, também percebemos o que é que se está a passar com o meu adolescente, comigo enquanto pai, mãe e com todo o sistema. Acho que é muito esta perspectiva. E às vezes basta só uma palavra e muda tudo. E mesmo, enquanto nas crianças pequeninas funciona bem o porquê, olha, porquê que pensas nisto, porquê isto, e ajuda a criança a elaborar a realidade e ver o mundo através de uma compreensão, na adolescência funciona melhor o para quê. Quando a gente diz, porquê é que tu estás a fazer isto, porquê é que tu antes és assim e agora és assim, isto é terrível para os miúdos, como eles estão em ambivalência, eles começam a pensar, será que eu tenho algum problema na minha identidade? Será que eu sou um mau filho? Será que é tão difícil assumir isto? Então respondem em um mau comportamento. Não, porque tu é que não me respeitas. Ou seja, muitas vezes a discussão é sobre o porquê, quando no fundo, se a gente fosse ao para quê, olha, já percebi que estás assim um bocadinho, com a cara um bocadinho fechada. Qual é a função disso? O que é que eu te posso ajudar? O que é que significa essa? Não, eu não conhecia esse beicinho. Queres-me explicar o que é que se passa? Porque isto está a ser diferente para os dois. Qual é a função? Se, olha, já percebi que eu abri a porta e tu fizeste um olha, qual é a função desse o que é que me estás a tentar pedir de novo que eu ainda não conheço? Então, o para quê? Olha, já percebi que tu depois de comer, agora levantas-te e sais logo. Queres-me explicar qual é a função disso? Porque eu posso interpretar que tu já não gostas tanto de estar connosco e posso estar a ser profundamente injusto contigo. Então, queres-me explicar qual é a função de comer em menos tempo? Olha, nem sei. Olha, eu nem sabia realmente. Eu estou tão dentro da minha cabeça, porque estou preocupado, porque tenho um amigo que amanhã disse-me para levar isto, para fazer aquilo, realmente eu não tinha reparado que eu estou diferente. E estar diferente não é mau. Então, transformar o porquê em para quê ajuda muito a sair desta dinâmica acusatória, de culpabilidade e mostrar à criança que mudar é mau. E mudar não é mau. Mudar é só diferente. Claro. E o diferente implica um trabalho interno. E eles também começam a aprender a fazer as perguntas certas, não é? As próprias claro, nós somos modelo. Se nós fazemos a pergunta certa, ele aprende a pergunta certa e vai fazer a pergunta certa. Caso contrário, vêm as rachas das paredes todas. Exatamente, e chegamos então aqui realmente a uma casa que está toda rachada. Então, o que é que acontece quando olhamos para as nossas paredes e vemos as paredes todas rachadas? Exatamente, então quando nós olhamos para a nossa casa no sentido literal, não é? Percebemos que a casa precisa de obras, não é? Exatamente. E que é a mesma coisa. Esta casa, esta família, não é? Precisa de obras de reconstrução. E aqui a grande questão é não fazermos de conta que não existem, que não estão lá, é encararmos que estão lá e que precisam deste olhar e aprendermos a reparar. E aí podemos pedir ajuda. Mas naturalmente as famílias também têm as suas próprias competências, não é? E têm grandes forças e muitas vezes ficam presas em determinados ciclos, padrões, dinâmicas e torna-se muito difícil saírem delas, não é? E portanto, rigidificando um problema, torna-se tudo mais difícil. Mas é este olhar reparador sobre estas mudanças e sobre estas obras que é necessário começar a fazer. Pois, porque uma família, né, dizíamos, é um órgão vivo. Então, nós sabemos que vão haver crises que são esperadas. Estamos mais ou menos a prever. Os miúdos são adolescentes, depois vão ser os jovens adultos, depois irão sair, depois eu irei ficar reformado. Depois, pronto. Essas são as crises que nós esperamos. O grande problema das rachadelas não são só essas, são sobretudo aquelas que nós não estamos à espera. Uma doença na família, um desemprego, uma traição.
um desinvestimento, uma depressão, um problema de saúde física. Portanto, estas dimensões que nós não estamos à espera trazem uma dinâmica muito difícil à própria família, que vai testar os seus maiores limites. E eu deixei por dizer, e vou dizer, que é o tema económico. O tema económico, e nós temos que ter esta consciência que as famílias, muitas famílias, estão constrangidas e estão apertadas no ponto de vista económico. Ou seja, toda a gente pede que uma criança, além da escola, tenha explicações, tenha as atividades. Ou seja, neste momento, criar um filho é criar, neste momento, uma possibilidade que ele compita a todo o nível global. Isso também traz uma dimensão muito difícil. E é difícil para os pais falar sobre o dinheiro com os filhos. E é preciso falar sobre estes temas. Caso contrário, a família vai sofrendo, mas ao mesmo tempo não quer falhar, não quer que o filho sinta muitas vezes aquilo que ele sentiu quando ele era pequeno. E então nós queremos muitas vezes compensar adolescências não tidas por nós. E vivemos esta ferida não curada e achamos que por estarmos a promocionar isso ao outro, além da nossa ferida ficar curada, ainda achamos que o outro vai ficar feliz. E muitas vezes não comunicar a nossa ferida, não trabalhá-la primeiro para depois ter filhos a seguir, muitas vezes faz com que o filho, até em determinada altura, até parece ingrato. Porque ele não sabe que ele está a agradecer alguma coisa que nem ele sabe. E muitas vezes não temos um filho ingrato, temos um filho que não conheceu a história dos pais. Exatamente, porque se tem medo de falar sobre ela, não é? Um preconceito. Muitas vezes também aqui, e pegando um bocadinho no que disseste, Diogo, destas crises inesperadas, nestas crises que são motivadas muitas vezes por eventos também inesperados, a perda de emprego, as questões económicas, muitas vezes aqui começam também a aparecer os sintomas e que trazem as famílias à consulta, que é mais ou menos o adolescente que começa a deprimir ou a ter problemas na escola, problemas de aprendizagem, comportamento mais desafiante, e portanto é importante perceber isto também, o que é que está a acontecer num elemento da família, mas está a acontecer entre todos, não é? Sempre um bocadinho esta perspectiva do sistema vivo, não é? Eu gosto muito de uma frase do Gabor Maté que diz: o trauma ou o problema não é o que nos acontece, é o que acontece dentro de nós. E muitas vezes nós vamos à terapia a dizer o que nos aconteceu, porque achamos que isso é que foi o problema, mas quando o problema foi o impacto que esse problema teve em nós. Porque muitas vezes o problema não é o problema é o problema de ter sido um problema. Exatamente. Como é que eu vivi? Isso, exatamente. Portanto, o que fiz com isso? Exatamente. Portanto, as rachas que se vê nas paredes são uma projeção de feridas que estão dentro de nós e que às vezes não as vemos também e só vemos às vezes a pele a começar a ficar com umas cores, a começarmos a não dormir. Portanto, muitas vezes é o corpo que simboliza estas rachas e às vezes é o corpo ao espelho que diz: olha, se calhar não estou bem, preciso de ajuda. E muitas vezes é a porta de entrada à ajuda. A questão é que depois vamos fazer o caminho interno, que é de onde realmente a ferida iniciou e onde está a ocupar muito espaço. Sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro-me de uma família que chegou aqui à consulta depois do pai perder o emprego e os filhos começaram a ter problemas então na escola. Os pais achavam que estavam a portar-se muito mal e isto começou a ser o problema, que é aquilo que estavas a dizer, não é? E portanto começou aqui um problema com o adolescente que estava a dar problemas na escola e portanto os pais achavam que ele estava a ser um mal comportado, o tal filho que não está a respeitar as regras que os pais deram em casa e que está a envergonhá-los perante a sociedade que porta-se assim tão mal e daí o problema está identificado, o adolescente. E então como é isto agora? É esta questão de trazer o adolescente à consulta com o problema, que é o sintoma, apareceu no adolescente, mas isto é muito mais do que isso, não é, Diogo? Sim, e é muito giro, porque da experiência que eu tenho, dificilmente, está Miguel Sousa, dificilmente uma mulher, e digo mulher, mãe, com 40, 50 anos, dificilmente ela diz: eu mereço ter um espaço para mim e vou pedir ajuda para mim. Não há espaço, é como o filho, ele está a portar-se mal na escola, então a pessoa leva o filho à consulta e desde o momento em que se senta a dizer: o meu filho, começa logo a chorar. Então, muitas vezes, a forma de eu pedir ajuda e ser merecedor de um espaço de escuta para mim
é ter realmente um comportamento observável, visível, num bode expiatório que é o meu filho, que no fundo ele representa a tristeza que a mãe sente. E desde o momento em que a mãe, ao fim de 10, 15 minutos, ela já não está a falar sobre o filho da escola, está a falar sobre a história dela, a medicação que está a tomar e que não se sente bem em tomá-la, sobre a perda de um familiar, ou seja, muitas vezes aquilo que nos chega a nós é uma porta de entrada àquilo que realmente nos magoa. Certo. Por isso é isto, é estar atento às necessidades de cada um. Primeiro tirar o rótulo e depois tirar o rótulo a todos, tentar encontrar o sentido em cada um daquilo que está realmente a acontecer. Na verdade, o adolescente acaba por traduzir toda a dificuldade que o sistema está a viver, não é? Diante, neste caso, esta questão do desemprego que falavas. O adolescente absorve tudo aquilo que está a acontecer neste sistema familiar e acaba por dar aqui um bocadinho um alerta, não é? E pronto, muitas vezes é a porta de entrada para criar esta necessidade também numa perspectiva sistémica da intervenção e da terapia familiar. Em conjunto. Certo, e então estamos agora a entrar na fase em que o adolescente vai para o começo de uma vida adulta ou um jovem adulto em que começa a vir a universidade a caminho, uma possível saída de casa e o casal começa a ver a casa como vazia. Começamos a ter aqui outra etapa da vida novamente. O casal que teve anos a encaixar e a cuidar dos filhos e a verem-se como o pai e a mãe e deixaram de ser o casal para passar a ser os pais. Então agora como é que é isto? Depois a fase da silenciosa, em que a casa começa a estar mais tempo vazia, o elemento, não é? De que até gerava ali umas discussões, porque a porta é isto, a porta é aquilo, ou desarrumado, ou porque não sei o quê, não chega à hora, chega tarde, e todas estas coisas, e de repente há um silêncio. Fez silêncio dentro desta casa. E para irmos a esse silêncio, vamos ao barulho primeiro. Que é, como as famílias são seres dinâmicos e vivos, a saída de casa dos filhos é um tema. Há filhos que dizem que saíram de casa, mas não saíram de casa. Continuam com todos os benefícios associados a quem vive em casa dos pais, mas ao mesmo tempo estão fora de casa. É como se fosse uma adolescência em modo adulto, mas é um adulto em modo adolescência. Então os pais querem até muitas vezes viver esta crise, até compram uma moto para fazer N2. A questão é que o filho diga, olha, afinal vou ir com os meus amigos, afinal vou fazer isto. Ou seja, muitas vezes o próprio adulto, que diz que já é adulto, e até já ganha o seu ordenado, etc, etc, tem muita dificuldade às vezes de deixar que os pais vivam realmente essa crise. E há casais que ainda estão a tentar começar o ninho vazio, este silêncio que falávamos e bem, ainda já passaram 10, 15 anos e ainda continuam à espera que o filho saia, porque o filho teoricamente saiu, mas não saiu. Ou seja, não é? Pode ser um sintoma. Claro, é isso. E então a pergunta, qual é a história, né? Qual é a narrativa por detrás desta semi-saída, não é? Exatamente. Pronto, mas vamos assumir que os filhos saem e que o casal se reencontra. se vai ter que se reencontrar. E muitas vezes quando os filhos saem, nesta fase do ninho vazio, estamos assim a olhar um para o outro e quem és tu? Não é? Que já não sei quem é que tu és, quem é esta pessoa aqui em casa. Porque realmente é como tu dizias, passamos uma vida e aqui nas famílias com filhos, que é o que temos vindo a discutir, a cuidar dos filhos, a cuidar das tarefas, a organizar agendas e de repente há este vazio, não é? E portanto olhamos um para o outro e percebemos o que é que restou, o que é que nós dois construímos e o que é que nós somos agora, que não somos as mesmas pessoas que éramos quando iniciamos esta formação e nos juntamos como casal. Há uma história, não é? E isto é outra fase também bastante com muitos pontos de interrogação. O que é que nós vamos construir daqui para a frente? E às vezes há muitos casais que aqui não se encontram, não se voltam a encontrar, porque é outro tipo de intimidade, não é? E aqui intimidade num sentido também muito lato, que tem que emergir, não é? E muitas vezes também nos chegam à consulta nesta fase com esta dificuldade, não é? Como é que nós vamos agora viver, o que é que escolhemos fazer daqui para a frente? Erikson falava sobre o tema da geratividade, não é? Deste casal que precisa de continuar a dar vida.
E quando temos filhos é muito fácil ver essa geratividade a acontecer. Não é? Estamos sempre ocupados. Exatamente. E quando não estamos ocupados, estamos em atraso para estar ocupados novamente. Não é? Exatamente. E então, essa fase do ninho vazio é de facto que é, agora a quem é que eu dou vida? Estou no meu trabalho ou não? Como é que é viver em função um para o outro e um com o outro? E aí muitas vezes entra aqui esta dimensão mais da... O que é que eu vou fazer agora? Mas também, desculpa interromper, naquela perspectiva de em quem é que eu me transformei, Isso. quem é que eu sou agora, não é? Já não sou aquela pessoa, acho que isto é uma variável também muito importante. No tema da identidade. A Não é? identidade, sim. Porque é giro. Um filho é que dá o nome ao pai e à mãe. Não é? Porque só existe um pai e uma mãe sobre um filho. Então, desde o momento em que o filho, à partida, vai à vida dele e vai fazer os seus próprios processos como os pais o fizeram, realmente, como é que fico eu sendo pai de um filho que não está? Portanto, então eu vou ter que deixar de estar tão focado no tema da paternidade e maternidade e estar focado novamente na formação do casal e reorganizar-me aquela lua de mel que ficou ou por viver ou vivida que tem que ser revisitada e fazer uma reautoria a esse espaço. Portanto, quase que faz sentido voltar a lembrarem-se da sua história. Como é que começou? Quais é que foram os sonhos que foram suspendidos e que foram postos em stand-by desde o momento em que tive um filho, ou até mesmo fruto desta nova descoberta, o que é que realmente faz sentido? Essa questão é uma pergunta que eu gosto muito de fazer também às famílias, aos casais, qual é a vossa história? E perceber como é que cada um faz essa narrativa, como é que se conheceram, como é que se apaixonaram, como é que decidiram estar juntos, ficarem juntos. E acho que é importante, nesta fase, voltarem a fazer esta pergunta, relembrarem e ouvirem a narrativa emocional dos acontecimentos de cada um. E nesse ponto de vista, por exemplo, pedir para escreverem uma carta de amor. E muitos deles dizem, eu já não escrevi uma carta de amor, Nem sei fazer isso. já foi há tanto tempo, e agora dou erros, não. Ou seja, o reconectar com o lápis, a caneta, o papel, ver onde é que a caligrafia treme, onde é que a lágrima cai, é muito importante para trazer esta identidade de casal que ficou ali muito em stand-by porque havia um filho. É como, vamos imaginar, mal comparando, é como nasce um filho e entramos em Gaza. E quando termina a faixa de Gaza, estamos em paz, ou existe paz, a pergunta é como é que o cérebro se vai adaptar ao momento em que está em grande alerta constante, em perigos e alertas, e de um momento para o outro deixa de haver. Como é que o nosso cérebro está preparado para a paz? Exato. Depois também há outra questão aqui que eu acho também importante, que é a própria questão do envelhecimento de cada um, não é? Este processo natural de envelhecimento, não é? Somos diferentes aos 20, aos 30, aos 40, aos 50. E com doença ainda pior. E muitas vezes com estas situações de doenças, e outros eventos, portanto, nós transformamos-nos, não é? Isto é muito importante também integrar nesta narrativa do casal e da família, mas em particular do casal, que agora está a encontrar-se novamente. E às vezes pensar sobre isto pode parecer tão instrumental, mas muitas vezes são questões que a própria família, o próprio casal não equaciona. Isso. Não é? Certo. E chegamos àquela parte do agora a casa fica para quem? Não é? Porque não há casas perfeitas e já falamos desta questão da perfeição que é isto, não é? Há as tais paredes que estão rachadas, há divisões por acabar e há realmente memórias difíceis, mas também há mesas onde alguém realmente foi amado, há portas onde alguém foi esperado e muito esperado, há abraços que se salvaram e que nos salvaram, há frases que ficaram para sempre marcadas e talvez seja isso a identidade familiar. Não aquilo que a família diz que é, não é? Mas aquilo que cada pessoa sentiu viver dentro daquela casa. Todos herdamos uma casa emocional e então algumas pessoas passam a vida a fugir dela, outras passam a vida a reconstruí-la e talvez a maturidade seja isto, não é? Perceber quais paredes queremos preservar e quais que precisam de ser derrubadas, as tais obras que temos que fazer lá em casa.
Porque crescer também é aprender a construir uma casa diferente dentro de nós e então vamos ver que tipo de reconstrução, vamos lá agora ver aqui o que é que eu quero deixar, o que é que eu quero deixar ir e o que é que eu quero deixar ficar. E então antes de realmente passarmos para uma fase final, crescer é também aprender a construir esta casa, mas queria que cada um de vocês deixassem aqui uma mensagem mais prática para quem está a ouvir o 2 de letra e tentasse guardar algo e uma frase que fique para sempre nas memórias de quem ouve, quem vai ouvir o 2 de letra. Eu acho que vai ser mais que uma frase. Olha, isso ainda Uma melhor, mais mensagem. rica. Acho que é importante ter esta literacia, não é? Sobre as etapas pelas quais a família vai passando, devolver que a família tem forças, tem competências que podem estar um bocadinho ocultas, mais escondidas, mas estão lá, e são estas competências que é preciso muitas vezes ajudar a encontrar, recuperar e dar vida. Mas a minha mensagem seria muito isto e normalizem as transições, não é? Se a vossa família está a passar por uma fase mais difícil, um filho que nasceu, um adolescente, um jovem adulto que sai de casa, uma doença, uma perda de emprego, uma reforma, uma separação, não colocarmos logo este olhar de um problema como um problema que não tem solução, que está a ser muito difícil, mas ter este olhar de que a família está em mudança, não é? E eu acho que foi esta a ideia que procuramos hoje trazer aqui. Estão a mudar e mudar dói e exige reorganização, reconstrução. Não fazer nada também dói, não é? E há uma frase que eu gosto muito e que eu vou deixar lá aqui também, que é: enquanto houver amor, cuidem-se, cuidem um do outro e uns dos outros. Exatamente. Parece perfeito. Enquanto houver amor. E o amor precisa de ser cuidado, não é? Alimentado. E alimentado. O amor é uma construção permanente e eu acho que alinha aqui muito bem com esta metáfora da reconstrução daquilo que é a família. A família é transformação, mudança ao longo dos anos, dos vários eventos, daquilo que acontece dentro da família e à família. E o amor é permanecer e é uma escolha nesta reconstrução. Exatamente. Portanto, enquanto houver amor, cuidem um dos outros. Muito obrigada, Carla. Até custa dizer alguma coisa agora, não é? Mas Se calhar deixo uma coisa que eu acho que pode ser importante também para a reflexão, que é os elefantes. É um bichinho que eu gosto muito. Não tínhamos falado ainda Dos disso. elefantes dentro da sala e do quarto. Portanto, todos nós temos elefantes. Claro. Que é aquilo que toda a gente vê, ou algum vê, só que é tão doloroso e não se fala sobre isso. Então, e quando se fala sobre isso, já é com a tromba do elefante, é com uma sacudidela do rabo do elefante. Portanto, o elefante cresce, mas todos os elefantes crescem pequeninos. E eles vão ganhando espaço. Aquilo que eu gostava de dizer eu não disse, aquilo que disse mas não disse bem, aquilo que eu disse e o outro não entendeu, depois é o tu, e costuma dizer que tu é uma corneta. Então, aquilo que eu deixo é este, vamos ver vamos dar uma vista de olhos pela casa, uma vistoria, e vamos olhar e ver onde é que o elefante se tem escondido ou tem aparecido. Tirar os Exatamente. tapetes. Os tapetes, vamos sacudir. É como se fosse Páscoa aqui no Norte. É como se fosse Páscoa, né? Profunda, né? Vamos olhar para os elefantezinhos, ok? Aquilo que eu gostava de ter dito, fazer a minha lista de ressentimentos e pô-la no papelzinho, o outro também, coisas que aconteceram em 1900 e troca ao passo ou que vêm sempre nas discussões, e é péssimo, ou que não vêm e estão guardadas e servem como o gatilho para a discussão, e identificar esses elefantezinhos. Depois de identificar esses elefantezinhos, olhar para eles, perceber que muitas vezes o elefante, e quem já os viu de perto, eles têm muito stress, sobretudo em algumas zonas da África, na Gorongosa. O elefante foi atacado na Guerra Civil, então uma forma de se defender é através de movimentos das orelhas. Então, até ouvi dizer que agora colocam música clássica nas árvores para ajudá-los a tirar o stress.
Portanto, é uma excelente ideia também para nós lá em casa. Música clássica. Música clássica ajuda a criar espaços de maior tranquilidade. Mas ainda aquilo que eu estava a querer dizer tem a ver com a forma como eu comunico. E o tema da comunicação é uma das áreas que mais leva pessoas à terapia e muito, muito bem. Então aquilo que se propõe é que evitar na comunicação o eu, o tu e eu, e ver o nós. Quem nós somos, como é que nós comunicamos, o que é o nosso filho, não é o teu filho, o teu pai, é a nossa família, como é que nós enquanto uma identidade própria, hoje parece que estás chateada, não? Quem é que somos nós neste chateado que tu te sentes? Portanto, trazer o nós é não só olhar para o elefante, mas sobretudo dar-lhe carinho. Porque o elefante tanto consegue ser um elefante bonito, tranquilo, seguro, não se sentir ameaçado por nós, como pode ser dos animais mais perigosos e até de que para se tentar defender faz muita moça. Portanto, vão ter estes desafios. Quantos elefantezinhos lá existem? Se é uma manada deles, ou se é só um, se está com muita fome, se está muito estressado, se tem tido companhia. E se realmente, como é que se vai tirar esse elefante de casa? É pelo telhado? Ou como é que se vai fazer? Qual é a obra? Porque é que perceber até que ponto é que a obra vai ter que ser uma grande empreitada ou não. Exatamente. Portanto, não ser esse desafio. Sabendo sempre que existem pessoas que nos podem ajudar com isso. Um casal não está sozinho, é uma aldeia que o ajuda. É o trabalho, é a mercearia, é os primos, é os amigos. E evitar este isolamento. Existem também os terapeutas, e estamos cá também para isso, para dar também esta resiliência, trazias muito bem, né? As fortalezas, falar muito sobre aquilo que o casal faz bem. E é tão difícil nós... Muitas vezes nós ficamos centrados no que não se faz no bem. déficit. E nós temos tantas coisas para além disso, não é? Só que parece que normalizamos mais o que temos de bom do que aquilo que centramos o discurso muito mais no negativo, não é? Sim. E é isto que depois se torna corrosivo, destrutivo e esquecemos as forças que vamos criando e desenvolvendo. Mas eu diria que isto da comunicação pode ser um tema... Um novo podcast. Acho que sim, porque é um tema fundamental aqui, o aprender a comunicar, não é? Isso. Sem dúvida. E acho que este podcast realmente... hoje do 2 de Letra pode deixar esta mensagem mesmo do não deixem o elefante crescer, porque assim sai pela porta. Se deixarem crescer temos que tirar cuidado. Quando aparecerem, abrir as portas e já vamos para e vamos lá falar. E as conversas difíceis que têm que existir numa relação, num ambiente, numa família. São essas que ajudam e reparam as rachadelas, não é isso mesmo? E eu tenho aqui a acrescentar realmente que quando a conversa mais tarde se torna difícil, demais para fazer sozinhos, então, por que não pedir ajuda, não é? Por que não recorrer então à terapia familiar? E acho que com este 2 de Letra deu para perceber que não vamos para a terapia para discutir uns com os outros e para piorar a situação. Vamos aprender, pelos vistos, a comunicar, vamos aprender realmente a olharmos para nós enquanto seres individuais e para o nós, que terminou o Diogo a falar, enquanto entidade, nós, não é? Portanto, e perceber realmente há aqui recursos para as famílias que querem fazer melhor e, portanto, deixamos esta mensagem de estamos aqui para acolher famílias nesta casa que hoje faz 11 anos e que cresceu como família e que estamos aqui como família a acolher as vossas famílias. Muito obrigada ao Diogo e à Carla e até uma próxima, um novo podcast, um novo 2 de Letra. Obrigada. Foi um gosto. Foi um gosto, Diogo e Fátima. Obrigada. Até à próxima.